Seus próprios irmãos o odiavam e decidiram se livrar dele para sempre. Ele tinha 17 anos, não tinha feito nada de errado, só tinha o azar de ser o filho favorito do pai e o dom de sonhar sonhos que ninguém entendia. Hoje, no Era Uma Vez na Bíblia, a história de José do Egito, o menino que foi traído, vendido e esquecido, e que mesmo assim se tornou um dos homens mais poderosos da história. Para entender José, você precisa entender sua família. Jacó era um homem rico e poderoso em Canaã. Tinha 12 filhos de diferentes mulheres, mas havia um filho que ele amava mais que todos os outros: José. A Bíblia diz que Jacó fez para José uma túnica especial, colorida e luxuosa, um presente que gritava para todos os irmãos: "Este é meu favorito." E os irmãos viram, e entenderam a mensagem, e odiaram José por isso. Mas o favoritismo do pai não era o único problema. José tinha sonhos, e não eram sonhos comuns, eram sonhos proféticos, dados por Deus. E José, com a inocência e imprudência dos seus 17 anos, contava esses sonhos para todo mundo, inclusive para seus irmãos. Sonhei que estávamos amarrando feixes de trigo no campo. O meu feixe ficou em pé, e os de vocês se curvaram para o meu. Os irmãos ouviram isso e ficaram furiosos. Vai reinar sobre nós? Vai nos dominar? E o ódio cresceu. Depois veio outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam para mim. Até o próprio pai repreendeu José. Que sonho é esse? Eu, sua mãe e seus irmãos, vamos nos curvar a você? Mas enquanto os irmãos ferviam de raiva, Jacó guardou essas palavras no coração. Um dia, Jacó mandou José verificar como estavam seus irmãos, que pastoreavam os rebanhos longe de casa. José foi, de túnica colorida, caminhando sozinho pelo deserto, em direção aos irmãos. Mas quando eles o viram chegando de longe, o ódio que estava represado explodiu. Olha, lá vem o sonhador. Vamos matá-lo. Jogamos ele numa cisterna e dizemos que um animal selvagem o devorou. E aí veremos no que vão dar os sonhos dele. Rúben, o irmão mais velho, tentou salvar José. Não derramem sangue, joguem-no na cisterna, mas não o matem. Ele planejava resgatá-lo depois, mas não foi o que aconteceu. Quando José chegou, os irmãos arrancaram sua túnica colorida e o jogaram numa cisterna vazia, sem água, sem comida, sem ninguém. E então, como se nada tivesse acontecido, sentaram para comer. Imagina a cena: José no fundo de um buraco, gritando, implorando, e seus irmãos comendo tranquilamente do lado de fora. A Bíblia registra esse detalhe com crueldade proposital, para que a gente entenda o tamanho da traição. Enquanto comiam, uma caravana de mercadores ismaelitas passou, e foi aí que Judá teve uma ideia ainda pior. De que adianta matar nosso irmão? Vamos vendê-lo para esses mercadores. Assim, não teremos sangue nas mãos, afinal, ele é nosso irmão. Como se vender um irmão fosse mais aceitável do que matá-lo. Os irmãos concordaram. José foi puxado da cisterna e vendido por 20 moedas de prata. 20 moedas, o preço de um escravo barato. Era o que os irmãos achavam que ele valia. A caravana partiu em direção ao Egito, e José, com 17 anos, sem túnica, sem família, sem liberdade, olhou para trás pela última vez, viu seus irmãos ficarem para trás, e não tinha como saber se algum dia voltaria a vê-los. Enquanto isso, os irmãos precisavam dar uma explicação ao pai. Pegaram a túnica colorida de José, mataram um bode e mergulharam a túnica no sangue. Depois, levaram para Jacó. Encontramos isso. Você reconhece? É a túnica do seu filho? Jacó reconheceu imediatamente. E o que aconteceu naquele momento é uma das cenas mais devastadoras de toda a Bíblia. É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Jacó rasgou suas roupas, cobriu-se de pano de saco e chorou por dias. Seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não queria ser consolado. Descerei ao sepulcro em luto pelo meu filho, um pai destruído, chorando por um filho que estava vivo, enquanto os filhos que causaram tudo aquilo ficavam em silêncio, carregando o peso de uma mentira que duraria anos. E José? José chegou ao Egito como escravo. Foi comprado por Potifar, um oficial poderoso do faraó, sem família, sem nome, sem passado. Apenas um número numa lista de escravos. Mas a Bíblia diz algo que muda tudo nesse momento. 3 palavras que aparecem no texto e transformam toda a narrativa. O Senhor estava com José.
Não importava o que os irmãos tinham feito. Não importava onde ele estava. Não importava o que ele havia perdido. O Senhor estava com José. E isso, como você vai descobrir na próxima semana, mudou absolutamente tudo. E agora uma pergunta para você, que está assistindo com sua família. Já teve um momento em que as pessoas que deveriam te proteger foram as que mais te machucaram? Uma traição de alguém próximo. Uma injustiça que você não merecia. Uma situação que parecia o fim de tudo. A história de José nos ensina 3 coisas poderosas. A primeira, o favor de Deus gera rejeição humana. José não fez nada errado para ser odiado. Às vezes, as pessoas rejeitam em você exatamente o que Deus colocou. O dom que elas não têm. O propósito que elas não entendem. A segunda, Deus permite o poço antes do palácio. José precisou descer antes de subir. A cisterna veio antes do trono. Se você está no seu poço agora, isso não é o fim da história, é o começo. A terceira, o Senhor estava com José no poço. Não só no palácio. No poço escuro, sozinho, traído e esquecido, Deus estava lá. E está com você também. Que história incrível, não é mesmo? E o melhor ainda está por vir. Na semana que vem, parte 2. José no Egito. Falsamente acusado. Preso injustamente. E mesmo assim chegando ao topo do império mais poderoso do mundo. E o reencontro com os irmãos que o venderam. Uma cena de perdão que vai te partir o coração de emoção. Não perde. Se você ainda não se inscreveu no canal Era Uma Vez na Bíblia, aperta o botão vermelho agora. É de graça. Ativa o sininho para não perder a parte 2 na semana que vem. E se você assistiu com sua família ou sua turma da escola dominical, deixa um like e compartilha. Isso ajuda muita gente a encontrar histórias como essa. Até a semana que vem. E lembra, mesmo no seu poço mais escuro, o Senhor está com você.